Alguém sofre um acidente e está sangrando muito. O cérebro humano, que foi moldado por milhões de anos de evolução, entra num estado de alerta máximo e grita para que uma única ação seja tomada. Colocar a mão em cima do buraco e apertar. É instintivo. Exato, é uma reação visceral, quase animal, sabe? Mas o problema é que esse nosso instinto de sobrevivência mais básico é exatamente o que pode causar uma falha catastrófica se não houver um entendimento da matemática fria e da biologia por trás da formação de um coágulo. Com certeza. O pânico cria a ilusão de que qualquer ação rápida é uma boa ação. Parece que fazer algo é melhor que não fazer nada. Sim, só que a realidade do trauma é implacável. Em situações extremas, a diferença entre o sucesso e o fracasso não é a força de vontade ou aquele desespero de querer ajudar, mas a aplicação rigorosa da técnica. Faz todo sentido. Porque o instinto manda agir imediatamente, né? A técnica, no entanto, ela dita como agir para que essa energia toda tenha um efeito físico, um efeito biológico real no corpo de quem está perdendo sangue. E é exatamente por isso que a nossa exploração de hoje é tão vital. Vamos mergulhar num material cirúrgico e direto chamado sangramento zero. Salve uma vida, aula 3. A missão desta análise de hoje não é decorar uma listinha de primeiros socorros. De jeito nenhum. A gente quer desconstruir a ciência mecânica, a física dos fluidos e a lógica impecável por trás da hemostasia. Que, traduzindo do jargão médico, é basicamente a engenharia de estancar um sangramento. Isso mesmo. Queremos entender por que cada milímetro de pressão, cada segundo de espera, valem ouro. Ok? Vamos desvendar isso começando pelo que o material chama de técnica fundamental, que é a compressão direta. O básico bem feito, digamos assim. Bom, a instrução inicial parece simples. É usar as mãos com luvas, uma gaze ou um pano limpo e aplicar pressão. Mas há um detalhe de tempo que me chamou muito a atenção ali no texto. Os 3 a 5 minutos? Exato. O texto estabelece essa janela inegociável de 3 a 5 minutos de pressão contínua. Por que esse número tão específico? Essa janela de 3 a 5 minutos é o tempo de resposta do próprio relógio biológico humano, sabe? Não é um número que alguém inventou só para testar a paciência de quem presta socorro. Certo. Quando um vaso sanguíneo é rompido, o corpo inicia uma verdadeira operação de engenharia microscópica lá dentro. As plaquetas correm para o local. É tipo uma equipe de reparo de emergência. Perfeito. Elas correm para lá e começam a se amontoar tentando criar uma barreira física. Em seguida, uns filamentos de uma proteína chamada fibrina começam a tecer uma rede frágil ao redor dessas plaquetas. Como se estivessem amarrando sacos de areia para conter uma enchente, talvez. Isso, uma ótima analogia. Só que toda essa arquitetura celular, ela precisa de um ambiente estabilizado para conseguir se formar. Ah, claro, se o sangue continuar correndo com força, leva tudo embora. Exatamente. Se não houver a pressão mecânica externa forte o suficiente para segurar o fluxo de sangue por esses 3 a 5 minutos, a correnteza simplesmente lava todo esse material de construção embora e o coágulo nunca se solidifica. Nossa! Aqui é onde fica realmente interessante, porque, assim, o instinto número 2 do ser humano, logo depois de apertar o ferimento, é aquela ansiedade de querer saber se a ação deu certo. O famoso dar uma olhadinha. Isso. Quem está ajudando ali aperta o local por uns 30 segundos, a adrenalina está a 1000, e a pessoa pensa se já parou de sangrar. E então comete o que o material descreve como um erro absoluto. Um erro crítico, que é retirar a gaze para dar essa espiada. É um erro clássico, infelizmente. Lendo isso, me veio logo à cabeça a construção de um bolo. Um bolo, como assim? É, tipo, se um bolo está no forno e a porta é aberta no meio do cozimento para dar uma espiada, a mudança brusca de temperatura faz o bolo murchar na hora. Ah, entendi. Todo aquele trabalho que estava acontecendo lá dentro, no escuro, é arruinado. É basicamente isso que acontece com o coágulo. O que é fascinante aqui é a brutalidade física dessa simples olhadinha. Porque retirar a compressão antes da hora não apenas pausa o processo. Isso destrói ativamente a rede de fibrina que eu acabei de mencionar. Destrói mesmo. Sim, imagina que a pressão dos dedos de quem ajuda
está servindo como a parede de uma represa. E atrás dessa parede, o coágulo está sendo cimentado. Certo, o processo está no meio do caminho. Aí, quando a gase é levantada prematuramente, a pressão arterial interna repentinamente encontra um caminho livre de novo. A força da água, ou melhor, do sangue, rompe a represa microscópica. Caramba! Todo o trabalho celular é desfeito, o sangue volta a jorrar e, bom, o pior de tudo é que o cronômetro biológico volta imediatamente para o zero. Volta para o zero. Então, quem levanta a gase não está ganhando tempo confirmando a situação. Não, está sabotando o resgate. Mas aí entra um dilema muito prático, sabe? Que o material resolve de uma forma que parece até contraintuitiva. O que seria? Se o sangue continuar fluindo forte e encharcar completamente aquela primeira gase, ou o primeiro pano limpo, a intuição grita pra gente jogar aquele pano sujo fora e colocar um limpo. Trocar o curativo, né? Exato. No entanto, a regra de ouro destacada no texto é: nunca remova o primeiro curativo. Se saturou, a ordem é colocar mais material por cima. Por que manter um pano encharcado de sangue ali no lugar? Porque aquela primeira camada de tecido, mesmo toda encharcada, ela já se tornou parte integrante da fundação do coágulo. Ah, ela já faz parte do reparo. Sim, as malhas da gase e as proteínas do sangue já estão entrelaçadas microscopicamente ali. Arrancar essa primeira gase seria tipo arrancar a fundação de um prédio junto com o chão. O tecido ao redor seria rasgado novamente. Entendi. Então, empilhar faz mais sentido. Faz. Ao adicionar novas camadas de gase seca por cima da primeira, a capacidade de absorção aumenta. E isso permite que a força mecânica das mãos seja redistribuída e ampliada, empurrando o primeiro pano ainda mais firmemente contra o vazamento. Sem destruir a interface inicial e crítica lá entre a ferida e o curativo. Exatamente. Isso faz todo sentido para um corte plano, uma lesão na superfície do braço, por exemplo. Mas o documento nos empurra para um cenário muito mais tenso, que são as feridas profundas. Aí a dinâmica muda completamente. E confesso que, ao ler a solução para isso, eu precisei parar por um momento. A técnica recomendada não é apenas colocar algo em cima, mas fazer o que eles chamam de preenchimento. O famoso wound packing, em inglês. Pois é. A instrução diz literalmente para empurrar a gase para dentro da cavidade do ferimento, indo até a fonte mais intensa do sangramento. Para quem não é da área médica, a ideia de enfiar as mãos na anatomia interna de alguém soa bem assustadora. Talvez seja a maior barreira psicológica que precisa ser quebrada num cenário de primeiros socorros. Fazer pressão apenas na superfície de um buraco profundo é meio inútil. Inútil porque o sangue continua lá embaixo. Funciona como colocar um telhado sobre um poço seco. Se houver um cano estourado no fundo do poço, a água vai continuar enchendo espaço vazio até transbordar. Nossa, ótima imagem. Na anatomia humana, o vaso rompido está lá no fundo. Se o espaço cavitário não for preenchido com material, o sangue vai continuar jorrando internamente, criando uma hemorragia escondida sobre o curativo de superfície. Então a gase precisa chegar fisicamente onde o vaso está rasgado? Sim, para que a pressão mecânica seja aplicada diretamente na fonte do problema. Então o que tudo isso significa na prática? Porque, podemos imaginar a cena, o caos acontecendo, o estresse lá no teto, as luvas escorregadias. Como alguém coordena fisicamente esse preenchimento ali na hora? Requer método. O material cita uma técnica de usar as duas mãos. Uma verdadeira coreografia de alimentar a ferida com a gase. Alimentar a ferida é um termo forte. E essa coreografia precisa ser muito metódica para não haver contaminação ou perda de controle. Uma das mãos age como a âncora, sabe? Ela segura o rolo principal da gase ou a embalagem perto da ferida, garantindo que o material limpo não caia na terra, no chão. Certo. A mão de ancoragem. A outra mão é a ferramenta de inserção. Ela puxa a gase e empurra, dobra após dobra lá para o fundo da cavidade, criando um tampão interno extremamente denso. E o detalhe que define a sobrevivência aqui é que preencher não é suficiente por si só. Tem mais um passo vital aí, né? Tem. Após entupir a ferida com a gase, é estritamente obrigatório aplicar uma pressão fortíssima por cima de todo esse pacote. Ou seja, se preencher o espaço inteiro e simplesmente soltar as mãos, o sangue empurra tudo para fora? Exatamente.
Sem a pressão final travando tudo no lugar, a gase se torna apenas uma esponja cara que vai encharcar de sangue. A força externa de quem presta o socorro é o que comprime essa massa de tecido denso contra o vaso rompido lá no fundo, esmagando o vaso contra o osso ou contra o músculo em volta, para finalmente estancar o fluxo. E essa necessidade de pressão absoluta, assim, ininterrupta, nos leva diretamente a um dos maiores mitos da cultura popular em emergências, algo que o texto faz muita questão de desmontar. O de levantar um membro machucado. Esse mesmo. O famoso conselho de levanta o braço, ou então, levanta a perna para parar de sangrar. A fonte não descarta a elevação completamente, mas a rebaixa para um papel de coadjuvante. Um papel bem secundário mesmo. Diz que pode ser um uso complementar, mas nunca, em hipótese alguma, deve substituir a compressão direta como uma técnica isolada. Porque a gravidade falha nesse caso específico. Isso levanta uma questão importante sobre a falsa sensação de segurança. A gravidade tem sim um pequeno efeito na redução da pressão do sangue que viaja para uma extremidade elevada, é verdade. Sim, a física básica. Mas a pressão interna de um sistema circulatório que é bombeado por um coração sob o efeito de pura adrenalina é infinitamente superior ao pequeno obstáculo que a gravidade proporciona. É comparar um riacho com uma mangueira de alta pressão. Confiar apenas na elevação é abandonar a única ferramenta que realmente funciona, que é a barreira mecânica da pressão direta. E, além dessa ineficácia isolada, o texto lança um alerta vermelho proibitivo mesmo. Qual alerta? A elevação não deve ser feita de jeito nenhum se houver qualquer sinal de fratura sem que o membro tenha sido previamente imobilizado. Nossa, esse é um aviso assustador se a gente tentar visualizar o cenário interno ali do corpo. Muito perigoso. Porque um osso quebrado não é apenas uma estrutura frágil. As pontas desse osso rompido agem como navalhas soltas dentro da carne. Se quem está prestando socorro decide levantar uma perna machucada sem imobilizar antes, só pensando em diminuir o sangramento, a mudança de ângulo pode fazer essas navalhas rasgarem feixes de nervos intactos. Ou romperem artérias vizinhas. É como transformar um problema totalmente gerenciável numa amputação garantida. A avaliação precisa ser muito fria nessa hora. O movimento desnecessário de estruturas instáveis sempre multiplica o dano. A compressão direta no local é segura porque não altera a geometria do membro machucado. Ela age pontualmente onde o vazamento existe. Só que isso cria um outro problema logístico, né? Se a compressão manual é tão vital e precisa ser mantida sem interrupção com as duas mãos, como quem está ajudando consegue ligar para a emergência, por exemplo? É um impasse. Como checar se há outro ferimento nas costas da pessoa? Porque mãos ocupadas significam um socorrista preso ao chão. E é nesse exato ponto que o material introduz o enfaixamento e os curativos compressivos. A engenharia mecânica entrando em cena. O objetivo é justamente liberar as mãos substituindo a força humana pelo equipamento. E eu esbarrei numa regra matemática muito específica que o texto aborda ao descrever o uso de ataduras simples. O manual fala numa sobreposição cravada de 50% ao desenrolar a atadura sobre a ferida. Confesso que fiquei bem intrigado com a precisão disso. Por que a geometria importa tanto no meio de um caos? Tipo no meio da rua? Porque a matemática dita integridade estrutural ali, sabe? A regra dos 50% não é um preciosismo estético, é pura engenharia de contenção. Faz sentido. Quando a atadura dá a volta no membro e cobre exatamente a metade da faixa anterior, forma-se um tecido duplo contínuo. Essa sobreposição garante que a tensão do elástico ou do pano seja distribuída uniformemente por toda a circunferência da perna ou do braço. E se eu não fizer isso, se for só um pouquinho de sobreposição? Se a sobreposição for muito pequena, por exemplo, uns 10%, criam-se brechas estruturais. E com a força do sangue e o inchaço natural do tecido muscular lesionado, essas brechas cedem e o sangramento rompe o curativo por entre as faixas. Nossa, isso lembra demais a lógica de quem constrói o telhado de uma casa. Como assim? As tilhas nunca são colocadas lado a lado, justapostas. Elas sempre se sobrepõem à telha de baixo. Porque, se faltar essa sobreposição geométrica, na primeira tempestade a água encontra o caminho da fresta e destrói o teto. Perfeita analogia. A atadura funciona como um telhado contra uma tempestade interna de sangue. E o material vai além da atadura comum, citando equipamentos como curativo israelense,
Ou as bandagens elásticas com nó compressivo. Eles automatizam esse processo todo, certo? Se conectarmos isso a um contexto maior de design de equipamentos de trauma, vemos que peças como o curativo israelense foram inventadas exatamente para eliminar essa variável do erro humano no caos. Eles tiram o peso da execução perfeita. Sim, esse curativo específico, o israelense, traz uma barra de plástico rígida, desenhada para ficar exatamente em cima do ferimento. Quando a bandagem é passada por dentro dessa barra e puxada na direção oposta, a peça de plástico afunda contra a ferida. E aí ela simula a pressão. Simula perfeitamente a pressão contínua e incansável do punho de quem presta os primeiros socorros. É uma inteligência de design simplesmente brilhante. Mas, claro, há sempre o risco humano na hora de aplicar técnica. O texto constrói um paradoxo meio gigantesco ali. É questão da circulação. Isso. Envolver com pressão firme para impedir que o sangue escape, mas fixar o material sem interromper o que eles chamam de circulação distal. E o texto define circulação distal como a chegada vital de sangue nas pontas dos dedos da mão ou do pé. Isso me parece uma corda bamba assustadora de atravessar, sinceramente. É o verdadeiro teste de destreza em primeiros socorros. O objetivo do curativo compressivo é esmagar o vaso específico que está sangrando, isolando o dano. Mas ao redor desse vaso rompido, existem outros caminhos saudáveis que precisam continuar levando oxigênio para o resto do membro. Para as extremidades. Exato. Se o enfaixamento for frouxo demais, a pessoa morre de hemorragia. Mas se for apertado demais e cegamente em torno de toda a circunferência, o curativo se transforma num garrote involuntário. Um torniquete acidental quase. Um bloqueio total e prolongado dessa circulação distal significa que os tecidos da mão ou do pé começaram a morrer por falta de oxigênio. É um quadro de isquemia que pode terminar em perda do membro. O equilíbrio é encontrar o nível de força onde o buraco está tapado, mas os dedos lá na ponta ainda têm pulso e têm uma coloração normal. E essa complexidade de execução abre a porta para um momento de muita humildade da fonte. Porque, mesmo mapeando todo o passo a passo de como preencher e enfaixar, o material é muito transparente e mostra a realidade nua e crua de onde toda essa estrutura incrível pode falhar. As limitações e os erros críticos. A técnica tem seus limites físicos? A primeira grande limitação apontada na hierarquia das ferramentas dita que o curativo compressivo perde feio em eficiência para o torniquete em casos de hemorragia arterial intensa. Por que a gaze perde essa batalha específica? A resposta está na diferença da física dos fluidos do nosso próprio corpo. Uma veia rompida sangra de forma constante, com uma pressão relativamente baixa, que a compressão direta consegue vencer tranquilamente. Mas uma artéria é um encanamento de alta pressão. Recebe a força do coração, né? Exato, recebendo o impacto direto da força de bombeamento do coração a cada batimento. O sangue arterial sai pulsando como uma mangueira de incêndio fora de controle. E a gaze não aguenta isso. O tecido de uma gaze ou de uma atadura externa simplesmente não tem resistência mecânica suficiente para conter os jatos de altíssima pressão de uma artéria calibrosa. Nesses cenários críticos, a fonte é taxativa, sabe? O torniquete é superior porque ele elimina a necessidade de absorver ou tamponar o ferimento. Ele cria uma barricada mecânica brutal ao redor de toda a perna ou do braço, interrompendo 100% do fluxo antes mesmo que o sangue chegue na área do rasgo. E quando o curativo compressivo é a opção correta ali no caso, mas falha pelo erro humano, porque a lista de erros críticos é de dar um frio na barriga. Aí tens como montar mal a bandagem, colocar pressão fora do centro exato da ferida, mas o que mais chamou minha atenção como um ponto fraco de todo o sistema foi a fragilidade diante do simples movimento. O transporte da vítima, né? A pessoa faz tudo certo, sobrepõe a atadura com precisão matemática, a pressão tá ótima sem cortar a circulação distal, mas aí a vítima é transportada. A maca trepida, o paciente se mete de dor no asfalto, o material avisa claramente que esse movimento comum afrouxa a estrutura e o trabalho todo se desfaz em segundos. E é essa instabilidade dinâmica do corpo humano que embasa a regra final mais contundente do documento: a falha crítica em reavaliar.
Achar que o curativo está pronto porque o nó final foi dado é a ilusão mais perigosa de todas num trauma. Ou seja, o trabalho não termina no nó. A reavaliação contínua não é um algo a mais para quem é perfeccionista, é a base da manutenção da vida. Um curativo que estava estancando o sangue perfeitamente às 2 da tarde pode se soltar às 2h05 devido a um simples espasmo muscular do paciente. Em 5 minutos, tudo muda? Se a pessoa que está prestando o socorro não olhar sistematicamente para ver se o curativo voltou a vazar, a hemostasia é perdida em silêncio. A vítima pode entrar em choque e sangrar até a morte debaixo de ataduras que pareciam intactas momentos antes. Chegar ao fim dessa linha de pensamento muda completamente a perspectiva sobre o assunto. Percorremos um longo caminho hoje, partindo de um simples instinto visceral. O que a fonte Sangramento Zero nos entregou não foi apenas uma lista de ataduras, mas a arquitetura de como domar o caos biológico. Uma mudança de paradigma na forma de agir. Vimos a razão de ser da regra inflexível dos 3 a 5 minutos para proteger a microconstrução da fibrina. Entendemos a urgência brutal de vencer o medo e empurrar gaze para dentro da anatomia humana no preenchimento de cavidades. Compreendemos a matemática vital dos 50% de sobreposição. E a hierarquia do torniquete também. Sim, e no final das contas, esbarramos na humildade de reconhecer que a técnica exige vigilância constante, porque o corpo em movimento sempre tenta desafiar a contenção. O limite entre salvar uma vida retendo um fluxo hemorrágico massivo e causar danos severos através da interrupção total da circulação de um membro é um fio de navalha absurdo. É uma tensão constante. Essa balança depende puramente da percepção técnica sobre a pior pressão psicológica imaginável, né? O verdadeiro desafio não está nas ataduras que temos em mãos, mas em como o cérebro pode ser forçado a sobrepor o método metódico e frio sobre o desespero emocional do instante. É uma reflexão e tanto para quem precisa agir rápido. Uma reflexão fortíssima para quem acompanha as nossas jornadas de descobertas. O instinto é o ponto de partida, claro, mas a técnica é o único caminho real para a sobrevivência quando a margem de erro é zero. Fica a reflexão para os nossos ouvintes. Até a nossa próxima exploração profunda.